mundo mágico, não existia droga, nem fome e nem polícia. Sem fé. Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia. Tá na correria, como vive a maioria. Preto desde nascença, escuro de sol. Eu tô pra ver ali igual, no futebol. A polícia passou e fez o seu papel. Dinheiro na mão, corrupção à luz do céu. Que vida agitada em gente pobre tem, periferia tem. Você conhece alguém? Moleque novo que não passa dos 12. Já viu, viveu mais que muito. O homem de hoje vira a esquina e para em frente uma vitrine. Se vê, se imagina na vida do crime. Dizem que quem quer segue o caminho certo. Ele se espelha em quem tá mais perto. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Que Deus ouvisse a minha voz. O mundo mágico de Oz. Olá, está começando agora mais um episódio do Conversando sobre Trabalho Infantil. Eu sou o Gustavo, sou sócio-educador aqui do projeto Movimento Campinas Sem Trabalho Infantil, presente e ausente, conhecido como PAC, um dos projetos do MVM dedicado a levar uma reflexão sobre o trabalho infantil e como prevenir ele. E hoje nossa conversa é com a professora Ana Paula Galdeano, pesquisadora do SEBRAP. Ela foi coordenadora de uma pesquisa chamada Tráfico de Drogas entre as piores formas de trabalho infantil, mercados, família e rede de proteção social, que foi financiada pelo edital do FUNCAD de São Paulo, e cujo resultado final, publicado em 2018, é a base do que a gente vai discutir aqui. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo bem? Prazer enorme estar aqui falando com você e conversando com os nossos ouvintes. E Ana, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouco da pesquisa, que você foi coordenadora, né? E dissesse para a gente por que a atividade de um adolescente no tráfico pode ser considerada como trabalho infantil. E até mais do que isso, né? Por que ela é uma das piores formas de trabalho infantil? O tráfico de drogas, ele é considerado uma das piores formas de trabalho infantil pela Convenção 182 da OIT, que cita quais são as piores formas de trabalho infantil. Nós temos um decreto no Brasil de 2000 que regulamentou a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, e temos também um outro decreto muito importante de 2008 que instituiu a lista das piores formas de trabalho infantil, conhecida como lista TIP. Essa lista ela é super importante porque ela periodicamente deve ser revista pelos países que seguem a Convenção 182, e nessa lista existem cerca de 93 piores formas de trabalho infantil. Tanto a Convenção 182 quanto a lista TIP, ela abre, né, ela é aberta já, citando que o tráfico de drogas, que a venda e a produção de drogas ilícitas por crianças e adolescentes é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, a gente pode dizer que internacionalmente, existe uma legislação a esse respeito. O Brasil é signatário dessa legislação. Ao mesmo tempo, nós temos uma outra legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ele vai dizer que se um adolescente for pego pela polícia por produzir ou por vender drogas, a sanção vai ser uma das medidas socioeducativas que nós temos, né? Internação, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, entre outras. Então, veja, nós temos duas legislações no Brasil. Uma que vai considerar o tráfico de drogas uma das piores formas de trabalho infantil, né, pelos riscos que acometem os adolescentes, e nós temos uma outra legislação que vai dizer que esse adolescente ele é um autor de ato infracional, e esse ato infracional ele é análogo a uma tipificação penal que está na nossa legislação, né, na nossa lei de drogas. Então, nós temos de saída, né, uma ambiguidade aí do ponto de vista jurídico, né? Porque esse adolescente, o que ele é? Ele é um trabalhador infantil ou ele é um autor de ato infracional?
Atualmente no Brasil, Gustavo, a gente tem caminhado nos últimos anos de maneira muito feliz para o reconhecimento do tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. Inclusive, o CNJ acabou de lançar um manual, né, orientando os juízes de todo o país para que eles considerem o tráfico como pior forma de trabalho infantil. Então, acho que a gente tem um avanço grande já em relação a essa discussão. Então é isso, né? Por que a gente pode considerar o tráfico como a pior forma de trabalho infantil? Porque, primeiro, existe uma legislação, existe uma norma a respeito disso, e porque quando a gente olha também para a dinâmica, né, do trabalho, no tráfico de drogas, a gente percebe de fato que existe uma estrutura de trabalho, né? Os adolescentes passam de 6 a 12 horas vendendo, né, no caso dos vapores, vendendo drogas, né, ou então como olheiro de boca. Então, existe uma dinâmica de tempo de trabalho, de remuneração, inclusive uma dinâmica de trabalho que tem muita relação com o capitalismo contemporâneo, com as dinâmicas de trabalho no capitalismo contemporâneo. É um trabalho flexível, é um trabalho que, em algumas funções, né, do tráfico, se ganha por comissão, é uma função onde o adolescente ele pode chamar um outro adolescente para dividir o trabalho com ele, né, como se diz, trabalhar de meia, né, e eles podem flexibilizar esse trabalho. Então, do ponto de vista não apenas normativo, mas também da estruturação e da dinâmica do trabalho, a gente percebe de fato que se trata de um trabalho infantil, envolve dinheiro, envolve remuneração, envolve turnos, envolve chefes, mas trata-se de um trabalho ilegal. E quando a gente pensa em trabalho infantil, isso também está na legislação, né? Existem trabalhos que são informais e existem trabalhos que são ilegais, né? Por isso que a prostituição, o tráfico de drogas, né, servidão por dívida, são algumas das piores formas de trabalho infantil também. Ian, agora eu queria que você dissesse um pouco para a gente como que foi essa pesquisa, né, que você realizou com adolescentes que foram autuados trabalhando no tráfico. Essa pesquisa começa por conta de um edital do FUNCAD e ele parte dessa ambiguidade jurídica que eu acabei de citar, né? Nós temos duas legislações, o ECA e o decreto que regulamenta a Convenção 82 no Brasil e a lista TIP. Então, a gente percebeu, né, nós pesquisadores do Núcleo de Etnografias Urbanas do SEBRAP, que a gente estava diante de um problema, né? Se o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil, a gente percebeu que a gente precisava responder algumas perguntas. Então, primeiro, se é um trabalho, qual que é a dinâmica desse trabalho? Qual que é o tempo trabalhado? Qual é a renda no tráfico de drogas? Quais são as relações que os adolescentes estabelecem com a família, a polícia, as facções criminais? Então, inicialmente, essa pergunta. Em seguida, uma pergunta importante também: qual que é a rede de proteção social para esses adolescentes? Como que essa rede de proteção social ela opera, né? Os profissionais da rede entendem que o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil, ou eles entendem que esse adolescente é um autor de ato infracional e, nos piores casos, né, que ele é um bandido, tal como é visto no senso comum, né? Então, a gente tinha algumas perguntas de investigação. Então, a partir dessas perguntas de investigação, né, nós desenhamos uma metodologia. Claro que a gente tinha algumas hipóteses também, né, de trabalho. Uma das hipóteses, né, diz respeito ao fato de que essa categoria ato infracional, que é análogo à nossa tipificação penal, ela é muito mais enfatizada no Brasil, e a perspectiva do trabalho infantil ela não é considerada, né? E tinha alguns desdobramentos aí, né? Então, quais são os desdobramentos dessa perspectiva? Bom, em primeiro lugar, o ECA ele trabalha com a questão da inimputabilidade. Então, esse adolescente ele não é considerado um criminoso, ele é considerado um adolescente em processo de desenvolvimento social e pessoal, mas o ECA acabou, de maneira totalmente involuntária, evidentemente, né, ele acaba criando uma analogia entre o adolescente autor de ato infracional e o adulto
que comete um crime, né? E isso tem um desdobramento muito profundo no senso comum, que tem a ver com essa ideia que o professor Michel Misse chama de sujeição criminal, né? Então, no Brasil, a gente acostumou, historicamente, culturalmente, a tratar as pessoas que cometem crimes, né, como incorrigíveis, como mau caráter, como se essas pessoas fossem portadoras de uma essência criminosa e má, né, fossem irrecuperáveis e que, no limite, podem até ser mortos sem incomodar a sociedade de maneira geral. Então, esse processo de sujeição criminal, essa maneira como a gente acostumou no Brasil a violar os corpos, né, das pessoas, a não se importar com elas, também foi, de alguma maneira, transferida, né, para o adolescente. Então, não se olha no senso comum esses adolescentes como adolescentes em processo de desenvolvimento pessoal e social, mas como bandidos. Por isso que são adolescentes que não são bem-vindos na escola, não são bem-vindos nos postos de saúde, assim por diante, né? Então, assim, a gente tinha um problema central nessa ambiguidade jurídica, tínhamos algumas hipóteses aí e tínhamos alguns objetivos e desenhamos a nossa metodologia. Foram 3 as metodologias, o método qualitativo e o método quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, Gustavo, a gente trabalhou em 3 regiões distintas da cidade de São Paulo e a gente trabalhou com observação participante, né, com etnografia. Então, basicamente, a gente centrava a nossa atenção, né, nos adolescentes e nos educadores sociais dos serviços de medida socioeducativa aqui de São Paulo, e a gente seguia esses adolescentes pelos seus trânsitos na cidade. Então, se o educador, o adolescente tinha uma reunião na escola, a gente ia junto. Se ele ia tirar uma carteira de trabalho ou um RG, a gente ia junto, né? A gente se aproximou das famílias desses adolescentes e, enfim, a gente tentou colar nesses adolescentes e participar do cotidiano deles sempre que possível. Então, a gente acompanhou a trajetória de 14 adolescentes em 3 regiões diferentes da cidade de São Paulo, fizemos entrevistas também semi-estruturadas com esses adolescentes, com suas famílias, né? Do ponto de vista qualitativo, nós também fizemos entrevistas com 67 profissionais da Rede de Proteção Social aqui de São Paulo, então profissionais de saúde, de educação, de assistência social, para entender o que eles pensavam sobre esses adolescentes, quem eram esses adolescentes, como que as organizações estavam articuladas ou não, se trabalhavam de maneira intersetorial ou não, quais eram os gargalos dos atendimentos para garantir os direitos e a rede de proteção social desses adolescentes, né? Trabalhamos também com geoprocessamento, então a gente produziu mapas por subprefeituras, né? Então a gente fez um banco de dados onde a gente tinha ali algumas características dos adolescentes, né? Se eles eram brancos, se eles eram negros, onde eles moravam, onde eles foram autuados pela polícia, né? Então a gente montou um banco de dados e a gente levantou alguns dados de renda e de cor por setor censitário para justamente a gente entender quais eram os territórios que eles moravam, né? E qual que era a relação, por exemplo, entre adolescentes em medidas socioeducativas e raça e renda. Então, a gente construiu essa base de dados com 64 adolescentes, né, tentando responder onde eles viviam, qual era a renda das famílias, qual era a cor desses adolescentes apreendidos pela polícia. Tivemos algumas respostas interessantes aí, né? Então, basicamente, trabalhamos com esses 3 métodos, Gustavo: o método qualitativo, o método quantitativo, né, tabulando entrevistas, e também com o geoprocessamento. Ian, você falando dessas respostas interessantes que vocês chegaram na pesquisa, eu queria perguntar quais respostas assim vocês tiveram para entender o que leva um adolescente a trabalhar no tráfico. Quais são as causas que podem estar por trás disso? A primeira coisa é compreender que o tráfico de drogas é um trabalho. Esses adolescentes, eles querem viver.
né? Eles querem viver com autonomia, como todos nós, né? A gente quer poder circular, a gente quer comprar algumas coisas, a gente quer pagar a nossa conta de água, a nossa conta de luz, a gente quer ter a nossa casa, a gente quer cuidar dos nossos. Os adolescentes querem a mesma coisa, né? O trabalho no tráfico de drogas possibilita uma remuneração muito maior do que os trabalhos que são destinados historicamente aos jovens pobres e negros do nosso país. Quando a gente olha para o geoprocessamento, os territórios onde esses adolescentes vivem, a gente vê que eles moram não só nas regiões pobres da cidade ou periféricas da cidade, como eles moram nas regiões mais desiguais do ponto de vista da renda e mais negras também, né? Então, quais são os trabalhos que são destinados a esses adolescentes, né? Que estão no tráfico de drogas e que, portanto, é muito comum que eles se afastem da escola muito prematuramente, porque é uma jornada de trabalho de 6 a 12 horas por dia, né? Então, esses adolescentes acabam saindo da escola muito prematuramente, embora sejam bastante inteligentes, né? Os vendedores, por exemplo, eles precisam fazer conta de matemática rapidamente, precisam fechar caixa, né? No caso do gerente, enfim. Então, Gustavo, as causas, né, do envolvimento no tráfico de drogas tem a ver com a necessidade de buscar autonomia de vida, né? O tráfico de drogas ele é um trabalho localmente, né? É um trabalho que se nutre de bastante desigualdade, porque são esses adolescentes mais pobres que estão na linha de frente do mercado varejista de drogas. Não é que o tráfico de drogas não ocorra na classe média, o tráfico de drogas também ocorre na classe média. Basta alguém ligar aí para um fornecedor que essa substância provavelmente vai chegar na casa de quem pede, ou vai ser entregue sem nenhum tipo de violência em algum local público. Mas essa atividade do tráfico de drogas, ela é reprimida no varejo. Então, são esses adolescentes pobres que são alvo das incursões policiais. Então, pensar que o varejo no tráfico de drogas, ele se nutre de desigualdades, não só nos territórios locais mais pobres, né, em geral das grandes metrópoles, como São Paulo, mas também o tráfico de drogas, ele envolve um comércio atacadista que é global e transnacional. Então, a gente pensar que esses adolescentes, Gustavo, eles são a ponta só, né, de um comércio transnacional, global, que envolve muito, 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 muito dinheiro. E esses adolescentes, enfim, são a ponta, né, mais reprimida dessa grande rede que envolve o tráfico internacional de drogas. De toda maneira, acho que para falar, né, assim, diretamente sobre as causas, tem a ver com isso, né, tem a ver com a necessidade de se virar. E é interessante também a gente observar, para tirar essa carga, né, do adolescente traficante, do adolescente bandido, mas um adolescente que está trabalhando, de fato, no mercado ilegal, absolutamente arriscado, a gente pode falar dos riscos um pouco mais para frente, né, mas esses adolescentes, não é só que eles trabalham no tráfico de drogas, que é um mercado ilegal. Quando a gente olha para a trajetória desses adolescentes, o que a gente percebe? Que eles também têm trajetórias em outras piores formas de trabalho infantil que estão na lista TIP. Então, lava rápido, carga e descarga de objetos pesados, trabalho de pedreiro, são alguns trabalhos que são proibidos pela lista TIP porque elas acarretam riscos à saúde. Então, esses adolescentes, quando eles chegam no tráfico de drogas, eles já têm um longo percurso nas piores formas de trabalho infantil, nas modalidades do comércio legal, mas de modo informal, né? Então, eles estão na intermitência entre o trabalho informal e o trabalho ilegal, né? Então, se a gente começa a abrir essa caixa, né, olhar para a trajetória dos meninos e perceber que eles estão
realmente posicionados de maneira muito precária no mercado de trabalho, né? E, Ana, agora há pouco você estava falando, né, da repressão, como esses adolescentes estão na ponta e como essa ponta é reprimida, né? Você também estava falando um pouco mais cedo do estigma que o adolescente carrega, né, de ser considerado traficante, de ser mal visto na escola e outras coisas. Isso tudo são consequências desse tipo de trabalho, né? São vários os riscos envolvidos, né? A ocupação no varejo de drogas, né? Porque a venda de substâncias ilícitas, ela não é arriscada para aqueles que atuam na classe média, né? Mas para aqueles adolescentes que estão no mercado varejista de drogas, os riscos são vários. Eu vou falar três. Existem três situações, pelo menos, que são bastante arriscadas. A primeira situação é o resgate. O que é o resgate? É quando o adolescente ele é sequestrado, né, por parte da polícia para pressionar o dono da lojinha ou da biqueira a pagar o acerto para o funcionamento da boca de fumo. Então, veja bem, o corpo desses adolescentes ele é utilizado para facilitar, né, as negociações ilícitas e ilegais também entre os agentes, né, da ordem e, digamos, os empresários, né, ou os donos da biqueira. Quais são as repercussões, quais são os riscos para o adolescente nessa situação de resgate? Ameaças, pressão psicológica, situações vexatórias, né? Possibilidade de confinamento, violência física. Vários adolescentes relataram, né, que o policial pega e fica dando voltas e falando coisas para o adolescente, né? Enfim, ameaçando esse adolescente. Então, o resgate é a primeira situação, que tem a ver com esse agenciamento, né, do policial para conseguir o dinheiro do suborno. A segunda situação são ameaças, pressão psicológica também, situação vexatória e violência física, mas por parte do crime mesmo, né? Então, essa situação pode ser sintetizada na seguinte frase, né? Quando o adolescente dá moleza. Né? O que é dar moleza? São situações onde o tráfico entende que o adolescente não estava atento no seu posto de trabalho e que a polícia aparece, apreende a mercadoria, e isso acontece porque o adolescente não estava atento e ele é, portanto, responsabilizado por essa perda, por desatenção no seu posto de trabalho, né? Quando ele dá moleza, ele leva pisa, que são essas situações de risco, né, de ameaça, de pressão, de violência física, e o adolescente pode até não só ter que pagar essa mercadoria, né, que foi apreendida, mas pode perder o seu posto de trabalho ou, inclusive, apanhar, né, assim por diante. E tem uma outra situação que é a chamada emboscada, que são resultados de operações policiais programadas, né, com maior inteligência, que visam a apreensão de drogas e a prisão, né, nesses locais de varejo de drogas, e nessa situação é avaliado que o adolescente realmente nada pôde fazer, né, a mercadoria é apreendida, mas não porque o adolescente não estava atento no seu posto de trabalho, mas porque, de fato, houve uma emboscada, houve um bote, né, da polícia. E os riscos também envolvem violência física, sobretudo no confronto, né, com policiais, em momentos de fuga do adolescente, risco de morte. Inclusive, nesses momentos, pode haver autuação, né, a prisão do adolescente, a autuação dele, e ele pode receber uma medida socioeducativa, né, geralmente de internação ou de meio aberto. Então, são riscos que envolvem as relações do adolescente com o crime, com os policiais, durante a sua atividade no mercado varejista de drogas. E, evidentemente, são assim, a gente está falando aqui, né, de uma atividade que é muito assim, é muito arriscada, né, uma atividade que é mentalmente
muito estressante, né? Mentalmente, fisicamente estressante, muito demandante dos adolescentes, né? Um adolescente que trabalha de 6 a 12 horas numa boca de fumo, ele não consegue ir para a escola, né? Ele não consegue estudar, porque de fato é um trabalho extenuante. Bom, Ana, para a gente fechando nossa conversa, eu queria te fazer uma última pergunta. Que mais cedo você falou que os adolescentes que chegam no tráfico, eles já têm um longo percurso em outras formas de trabalho infantil, né? Em comércios, como pedreiro, enfim. Isso é muito interessante porque vai de encontro a uma coisa que é bem comum de ouvir, um mito do trabalho infantil, que diz que trabalhar é melhor que traficar, ou que o trabalho é fácil das drogas. Mas isso, como a pesquisa revelou, né, não é bem a realidade. Você pode explicar um pouco melhor dessa relação? O trabalho infantil ele realmente afasta, impede a entrada de um adolescente no tráfico? Não, né? Existem várias pesquisas mostrando, né, que o trabalho precoce, o trabalho nas suas piores formas, eles envolvem diversos riscos, né, para os adolescentes. Então, trabalho nas ruas, né? O adolescente fica muito mais exposto a diversas formas de violência. E, de fato, a gente escuta muito, né, Gustavo, esse lance de que o adolescente está trabalhando, trabalho digno, não está fazendo coisa errada, né? Então, é isso, né? Esse resultado da pesquisa que mostra essa intermitência do adolescente entre o trabalho informal e o trabalho legal mostra justamente isso, né? Que o trabalho informal ele não protege, né, o adolescente, ele não leva o adolescente para a educação, né, para o estudo, quer dizer, são trabalhos degradantes, são trabalhos fisicamente extenuantes e que não possibilitam uma perspectiva, né, de colocação profissional onde o adolescente tenha um trabalho criativo, né, um trabalho que possibilite crescimentos, né, o plano de carreira, enfim, o que o tráfico de drogas possibilita, né? Um adolescente que é vapor, ele pode virar vendedor, o vendedor pode virar gerente, né? O adolescente consegue fazer um plano de carreira no tráfico, né? Então, assim, a questão do mito do trabalho infantil, ele está muito permeado na sociedade brasileira, né? Então, assim, o adolescente enfrenta essa pressão para o trabalho por parte da família, por parte de educadores, de profissionais dos mais diversos setores, né? Da educação, da saúde, da assistência social, inclusive, né? Eu quero comentar duas coisas a esse respeito, Gustavo. A primeira coisa, para falar um pouco como esse mito está permeado na nossa sociedade, primeiro, né, quando a gente olha para os adolescentes que estão em medida socioeducativa, esses adolescentes estão sendo acompanhados, né, por um serviço de medida socioeducativa, no caso de São Paulo, ou pela assistência social municipal, né, no caso da grande parte dos municípios no Brasil. E esse adolescente, para sair da medida socioeducativa, ele precisa de duas coisas, ou de uma inserção profissional ou de uma inserção educacional. A escola é desinteressante para esses meninos. A escola, ela espera o bom aluno, né? E esses são adolescentes que exigem, né, um novo pensar de metodologias, de pedagogias, né? São adolescentes que não ficam parados, né? Que falam com gírias, que envolvem um desafio maior, que não são vistos como o bom aluno, né? Muitas vezes, aqui na cidade de São Paulo, em vários locais do Brasil, esses adolescentes são chamados de aluno LA. É um aluno liberdade assistida, né? Ele não tem nome, ele é um aluno LA. A instituição escolar tem medo desse aluno. Ele não é bem-vindo na escola. Então, quando o adolescente precisa sair da medida socioeducativa e como a escola ela não é atrativa para ele, a questão da profissionalização ela é muito importante, né? Para esses adolescentes que estão fora da escola, o jovem aprendiz
que é a possibilidade de profissionalização para o adolescente, do ponto de vista seguro, né, com garantias trabalhistas, com acompanhamento em instituição de profissionalização, esses adolescentes raramente conseguem vagas no jovem aprendiz. Então, o que sobra para esse adolescente? De novo, esse adolescente vai cair nas piores formas de trabalho infantil. Então, a família vai pressionar, muitas vezes os educadores sociais que acompanham fazem vistas grossas, justamente se remetendo ao mito do trabalho infantil. Melhor adolescente está trabalhando no Lava Rápido do que o adolescente está fazendo coisa errada. No Lava Rápido, o adolescente está submetido a condições de exploração, né, sendo submetidos a um trabalho mal remunerado, com uso de solventes, né, com produtos químicos que fazem mal à sua saúde e ganhando pouquíssimo. Então, quais são os trabalhos? Então, assim, é um grande nó, uma grande contradição que no curso da medida socioeducativa, sob tutela do Estado, do Judiciário, da assistência social, né, que deveriam proteger esses adolescentes, ele volta a ingressar numa das piores formas de trabalho infantil, na sua modalidade informal, mas dentro do mercado legal. E daí, Gustavo, quando o adolescente está nessa posição, que é a posição que historicamente o Brasil acostumou a conferir aos adolescentes pobres e negros, daí está tudo bem, né? Olha só, o adolescente está ali bonzinho, vendendo bala, distribuindo panfleto no sinal, no Lava Rápido. Então, essas profissões subordinadas, elas são socialmente aceitas para essa parcela da população, né? Embora seja contrária à nossa legislação. E é incrível que, sob tutela do Estado, isso aconteça. E uma outra dimensão importante é que, quando a gente olha para a trajetória das próprias famílias desses adolescentes, o que a gente percebe, né? Que as famílias, não raro, tiveram também mães e pais, avós, com trajetória em trabalho infantil e que estão muito mal posicionados no mercado de trabalho, que estão às margens da sociedade salarial, né? Nos trabalhos que ganham menos, que estão mais desprotegidos. E o adolescente, ele não quer esse destino, né? Então, na sua pergunta anterior, o que causa também entrar no tráfico de drogas? O que causa é também a percepção do adolescente de que ele não quer ter essa trajetória do pai e da mãe, que trabalha de sol a sol, de 12 horas por dia, muito cansado e não sai do lugar. Então, o adolescente ele não quer reproduzir esse destino, né? E o tráfico de drogas aparece como uma possibilidade, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito a questão dos mitos do trabalho infantil, Gustavo, no judiciário, junto às famílias, com os profissionais da assistência social, da saúde, da educação, né? Porque o que acontece? Reproduzindo esses mitos, a gente acaba não possibilitando a garantia dos direitos para esses meninos e meninas, né? O que a gente faz é reforçar esse lugar social, a gente reforça, né, essa imagem do adolescente infrator, do adolescente bandido, que a gente tem aversão no mundo social mesmo, né? Então é fundamental que os mitos sejam combatidos com campanhas, né? A gente tem aí o iPET, as ações estratégicas do PET, então campanhas, mobilizações, formação, né? Para todos os setores da proteção social, do sistema de garantia de direitos, na verdade, né? Formação para todos eles e de preferência de maneira conjunta, né? Para que a gente possa pensar nas ações intersetoriais, né? Entre todos os setores aí. Enfim, né? Porque realmente a gente precisa trabalhar bastante com essa questão dos mitos. Bom, esse assunto é extenso e também é bem polêmico, né? Tanto por tocar no tema do tráfico de drogas, quanto por propor um novo olhar para crianças e adolescentes que acabam indo para esse tipo de trabalho como uma oportunidade para as suas vidas.
Mas eu queria agradecer a professora Ana Paula por essa conversa. Eu imagino que tenha esclarecido muitas coisas e ajudado a entender melhor esse fenômeno. Então, obrigado, Ana, por vir conversar com a gente. Obrigada a você, Gustavo. Foi um grande prazer. Realmente o tema é super extenso e tem muitos desdobramentos aí. Acho que uma questão fundamental que a gente poderia desdobrar e pensar é a questão da nossa política de drogas, né? A nossa política de drogas teve como efeito ampliar o encarceramento de pessoas presas por drogas, né? Tanto a população prisional adulta e também a população prisional de mulheres, né? Então, assim, a repressão, né, ao comércio varejista de drogas, que atinge diretamente esses adolescentes e suas famílias também, enfim, ela precisa ser repensada, eu acho, no país. O que a gente está fazendo é enchendo as nossas prisões com pequenos traficantes, com usuários, e produzindo um ciclo aí muito, muito difícil, né, de ser rompido. E queria deixar também aqui um outro dado da pesquisa, né, é que quando a gente olha para as famílias desses adolescentes, né, a gente percebe que as relações de parentesco elas são muito marcadas por familiares que já foram presos também, né? Vários que já foram assassinados em situação de rua. Então, do total dos 14 adolescentes que a gente acompanhou ao longo da pesquisa, 11 deles tinham familiares com passagem pelo sistema prisional, né? Então, assim, quando a gente pensa na rede de proteção social, no sistema de garantia de direitos, também é importante a gente pensar nessa política penal que a gente tem, né? Porque essa é uma política também que atravessa demais as periferias, né? E ela acaba passando a mensagem, né, para os adolescentes de que ser preso um dia é uma trajetória possível, né? Então, a nossa política de drogas, ela está absolutamente espraiada, né, pelas periferias. Enfim, a gente precisa garantir direitos, né, e oportunidades para esses adolescentes. Muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer enorme estar aqui com você. E para você que está ouvindo a nossa conversa, muito obrigado por acompanhar a gente. Se você gostou e quer saber mais, acompanhe o nosso podcast e procure a gente pelo nosso site, patecampinas.com.br, e também pelas nossas redes sociais. Aí é só procurar por Pate Campinas no Facebook, Instagram, no YouTube e também no Twitter. Então vai lá, deixa seu comentário e diz o que você achou dessa conversa e também o que você pensa desse tema. Aí fica atento. Se você acha que está passando por uma situação de trabalho infantil ou conhece alguém que está, procure ajuda. Você pode ligar no número 100 do Disque 100 ou mandar uma mensagem pra gente. O trabalho infantil só vai acabar se todo mundo ajudar. Beleza? Então é isso e até a próxima.